Olá, galerinha! Olha aqui para de volta, meus lindos, meus amores, com muita saudade de vocês. Hoje é segunda-feira, nossa aulinha é de português e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal. Eu sei que vai ter aluno que vai amar essa atividade, né, Caian? Caian ama os gibis. Aliás, as crianças todas amavam na sala de aula, né? A Pro colocava o baú cheio de gibis e todo mundo, quando terminava a atividade, ia ler, né? Que saudade desse tempo. Mas enfim, hoje vocês estão vendo que a gente tem um painel diferente também, né? Então você já imagina mais ou menos qual será o nosso assunto de hoje. Nosso assunto de hoje é história em quadrinhos. Mas o que é história em quadrinho? História em quadrinho é uma narrativa contada por meio de desenhos na horizontal, com elementos visuais, certo? E aí nós vamos ter também a linguagem verbal e a linguagem não verbal, certo? O que vem a ser, esses elementos da narrativa, né? Porque ela traz esses elementos. Então, quem são esses elementos? Então, imagina que para a narrativa nós temos os personagens, o enredo, que é a história, certo? O narrador, nós temos o tempo e nós temos o espaço. Tudo isso na história em quadrinho, certo? Os artistas ou os autores desses tipos de texto, eles usam os desenhos e às vezes bem chamativos, justamente para prender a nossa atenção, né? Nós temos personagens muito coloridos, cada um com uma personalidade, né? Nós temos o Cebolinha, que é uma criança com dislexia, então ele troca as letrinhas, certo? Ele vai falar errado, ele fala helado. Então, ele troca aí as consoantes. Aí nós temos o Cascão, que não gosta de tomar banho. Nós temos aqui, gente, que a gente está falando da turma da Mônica. Então, nós temos a Mônica, que é birrenta, brava, né? Dentucinha, mas muito fofa, que todo mundo briga, mas não vive sem a Mônica, não é verdade? A Magali que come, parece que dorme amarrada, não é verdade? E tem o Chico Bento, que é um menino da roça, do sítio. E tem outros personagens, mas esses é o que a gente mais lembra no momento. Além desse enredo, dessa narrativa, desses elementos da narrativa, aí se usa também os balões de fala. Esses representam o sentimento do personagem, né? Então, às vezes, vocês vão ver lá uns balãozinhos meio bagunçado, com aquelas pontinhas, dando uma sensação de desespero, alguma coisa desse tipo. Então, geralmente se usa quando o personagem grita, por exemplo. Então, é aqueles balãozinhos bem demonstrando o agito, né? Agito, assim, aqueles balãozinhos riscados, cheios de pontinhas. Se o personagem estiver tranquilo, sereno, então ele coloca a fala pausadamente, para dar essa sensação de calmaria. E assim a gente vai observando que tem várias coisinhas em um texto de história em quadrinho que nos atrai, né? Por várias ideias e a importância que tem a história em quadrinho desde da época bem antiga. Imagine que nas pinturas rupestres, né? Eles nos chamavam a atenção com os desenhos se comunicaram através dos desenhos na parede. Então, hoje, a história em quadrinho é trazida para nós nesse estilo, né,
esse texto nesse estilo de história em quadrinho para nos mostrar a importância, né, de termos um texto, uma narrativa nessa pegada aí de cores, de quadrinhos, de personagens diferentes e assim dando esse colorido na nossa vida, né? No nosso dia a dia, nos impulsionando a ler. Então, quem aí nunca leu uma história em quadrinho, né? Quem ainda não leu, precisa ler. Então, prestem atenção na nossa aulinha de hoje, estudem bastante, leia essa história em quadrinho que tem aí. Quem nunca leu tem a oportunidade, porque aí no nosso livro, na página 164, nós temos uma história em quadrinho muito legal, certo? Estudem bastante, leia a historinha e eu fico por aqui. Espero vocês no nosso próximo vídeo, certo? Ó, lembra daquela palavrinha lá, bem grande, ó, homonotopeia. Não é isso que a Pro falou? Homonotopeia. O que é isso? A Pro não falou antes? Vou falar bem rapidinho. Preste atenção. Homonotopeia. Ela demonstra som, né? Por exemplo, é uma palavra que dá ideia de som. Então, imagina vocês, quando eu falo bum, escabum, né? Quando eu falo TikTok, eu dou TikTok, TikTok. É um som de um relógio, como se fosse de um relógio, certo? Brum, escabum, barulho de um trovão. Então, essa palavrinha, homonotopeia, que se usa muito na história em quadrinho, é para dar ideia de som, certo? A Pro tinha pulado essa partezinha que também é muito interessante e importante de saber, certo? Beijo para vocês, amores.